Muito bem, queridos. Nossa última quarta da vitória do ano. Começamos esse ano a quarta da vitória e, pela graça de Deus, estamos concluindo esse primeiro ano. Muitas vitórias, foi um tempo muito especial, muitas pessoas foram abençoadas, nós fomos abençoados e cremos que no próximo ano teremos um novo tempo com o Senhor também. Eu fiquei imaginando qual palavra trazer, que responsabilidade na última quarta vitória do ano. Então, pensei em falar de uma mulher que não tem nome, mas tem uma história. E muitas vezes a história fala mais do que o nome. E é exatamente isso que eu quero compartilhar com vocês nesses poucos minutos de reflexão. Para isso eu vou ler um trecho que está lá no primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Fica antes dos Salmos esse livro. No capítulo de número 17, a partir do versículo 8º. Então, primeiro livro dos Reis, no Antigo Testamento, capítulo 17, a partir do 8º versículo. Se você não tem uma Bíblia, não se preocupe, preste atenção na leitura, tenho certeza de que você vai entender bem essa história. Deus está falando com um homem dele, um profeta chamado Elias, e diz assim a palavra: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona de casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és um homem de Deus, e que a palavra na tua boca é verdade. História interessante essa. Uma história que eu fiquei pensando hoje, e eu queria compartilhar algumas lições breves com você. Por que eu pensei nessa história? Hoje eu dei uma ida rápida a Maringá,
E ali, num lugar que eu estava, uma mulher me reconheceu porque eu tinha feito um casamento de um sobrinho dela, de uma sobrinha dela. E ali ela começou a conversar e eu senti que ela precisava falar um pouco. E ela estava falando exatamente sobre esse tema dessa história aqui. Como é difícil, né, pastor? Como as coisas ficam difíceis na nossa vida, né? Quando parece que tudo vai indo bem, as coisas estão caminhando, como é complicado enfrentar problemas. E ela me disse, eu tenho um filho de 25 anos, o outro de 21, jovens, né? E como é difícil explicar isso para eles, eles não entendem. Meu pai, por exemplo, está internado em estado grave no hospital. Soube eu, na vinda, que essa mulher foi uma dona de uma grande rede de lojas de eletrodomésticos aqui da região do Paraná, uma rede que, infelizmente, não prosperou. E agora, essa senhora que era da elite, que tinha tudo, de repente, estava trabalhando de vendedora numa loja. E ali, naquela situação, ela conseguia sorrir, mas ao mesmo tempo me perguntava, naquela breve conversa que nós tivemos, por que o azeite da botija, em outras palavras, eu entendi dessa forma, tá? Por que só acabou o azeite da minha botija? Por que acabou a farinha da minha casa? E agora eu estou passando por essa situação. Difícil, né, queridos, responder uma pergunta como essa. Difícil explicar algumas coisas na vida. E ela mesma me respondeu com outras palavras, ela disse, pastor, a palavra diz, né, que no mundo a gente vai passar por dificuldade, né, por tribulação, então tem que ter bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e nós precisamos crer, né, que com Ele nós venceremos também. Eu não sei explicar o porquê do sofrimento, eu sei, já disse isso algumas vezes aqui, que ele faz parte da nossa história. Ele faz parte da nossa história, assim como os momentos de alegria, os momentos de conquista, os momentos de tristeza e de derrota fazem parte da nossa história. E foi interessante isso, porque na hora do almoço eu estava conversando com a pessoa exatamente sobre isso. Como é difícil a gente lidar com conflito, com problema. E uma das crises que a gente enfrenta, eu estava dizendo isso para ele, é que as pessoas não estão aprendendo a lidar com conflito desde cedo. E quando elas ficam adultas, elas não sabem lidar com problemas, e elas se frustram, elas se decepcionam, elas ficam bravas com Deus, elas colocam os pés pelas mãos, elas vão buscar um lenitivo numa droga, num vício, numa outra coisa qualquer. Como é difícil passar por lutas. E a história dessa mulher me mostra que na nossa vida nós vamos passar por dificuldades. O contexto dessa história é que a terra de Sidom, e Deus tinha mostrado isso para Elias, ia passar por um período de fome. Fome significa que não haveria produção nos campos, que não haveria gado nos pastos, todos iam morrer, todo o produto da terra iria se acabar e o povo ia passar por uma grande escassez, uma grande seca. Eu já vi essa realidade, conversei com gente que viveu essa realidade parecida, que mora, por exemplo, no sertão nordestino. Eu conheci uma missionária que conviveu com a família, pastor João, que não tinha nem farinha de milho às vezes, e só tinha um bocado de feijão. E a mãe, então, pegava o feijão, cozinhava na segunda, tirava o caldo, dava para os filhos, na terça ela cozinhava com algo e sal, na quarta, na quinta, para na sexta ela dar aquele feijão já sem cor, sem nada, para os filhos comerem uma coisa mais consistente. Já parou para pensar nisso? É mais ou menos essa situação, ou pior do que essa situação, o que essa mulher estava vivendo. Na cabeça dela, ela tinha só um pouquinho de comida, que daria para uma última refeição, e depois ela esperaria a morte. Ela era viúva, uma mulher viúva nessa época não tinha pensão, não tinha governo que ajudasse, ela podia ser inclusive saqueada do que ela tinha, porque ela não tinha um protetor. O filho dela poderia ser roubado dela para se tornar escravo, porque também não tinha alguém que legislasse sobre aquela casa. Então é uma mulher que vivia numa situação terrível. Você entendeu a situação? Está comigo? E aí, no dia que ela acorda, naquela crise, ela olha para a despensa dela e vê só aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, e ela diz, é a minha última refeição com meu filho. Talvez ela já devia ter tido vizinhos que morreram,
Pessoas da família que morreram por causa da fome e agora ela diz: chegou a minha vez. E aí, como não se bastasse, chega um homem, bate na porta dela e diz: eu quero comer da tua farinha, eu quero tomar do teu azeite e quero beber da tua água. Como assim? Eu só tenho para mim e para o meu filho. E como é que eu vou dar mais? Ele diz: eu quero que você faça um bolo para mim, um pão para mim, eu quero comer. E aquela mulher tem algumas atitudes que eu queria falar com você rapidamente, que podem nos ajudar a enfrentarmos as crises que nós vamos enfrentar já no começo de 2017. Porque mês de janeiro é um mês difícil, fevereiro é um mês difícil, grandes dificuldades virão. Como a gente pode lidar? O que essa mulher tem para nos ensinar? Tá certo? Vamos aprender? Vamos aprender? Primeira lição que eu aprendo com essa mulher é que Deus nunca te pedirá algo que Ele não saiba que você tenha. Ainda que você não tenha muito, Deus sabe o que você tem. E o que Deus te pede, Ele não pede para te usurpar. O que Deus te pede, Ele pede para Ele trabalhar e te devolver. Bonito isso, né? Ele pega, Ele trabalha, Ele inflaciona, Ele capitaliza com o seu poder, com a sua graça e Ele devolve. Mas o grande desafio é vencer o medo e é ter a fé de que Deus está no controle de tudo, por pior que seja a situação. Na conversa com a mulher que eu citei há pouco, hoje à tarde, ela me disse isso: eu creio que Deus está no controle de tudo. Eu creio que essa situação pode ser alterada. Em outras palavras, pensando nesse texto, ela disse para mim: eu creio que a minha botija ainda vai transbordar azeite e que na minha casa vai ter muito pão para a gente comer. É difícil, querido, porque muitas vezes, na hora da crise, na hora do problema, nós não conseguimos perceber o que Deus tem deixado na nossa mão. A gente reclama porque diz assim: acabou isso, acabou aquilo, acabou aquilo outro. E eu não estou falando de coisas materiais apenas, eu estou falando sobretudo de coisas espirituais. Acabou o ânimo, acabou alguma coisa, mas às vezes eu tenho um pouquinho de fé, e essa fé simboliza o meu azeite e a minha farinha. E uma das coisas que Deus nos pede é: me dá o que você tem em primeiro lugar. Essa mulher foi corajosa, essa mulher teve fé, porque ela sabia que Elias era um homem de Deus. Ela sabia que Deus trabalhava por intermédio da vida de Elias. E ela creu de que o Deus que mandou Elias não ia fazer com que ela e o seu filho morressem. Então ela deu o que ela não tinha, o que ela tinha tão pouco, porque ela creu que Deus podia fazer um grande milagre. Como você começa esse ano? Como estão as suas reservas emocionais? Como está o seu coração? Como está o seu espírito? Talvez mais abatido, mais cansado, mais angustiado, mas lá no fundo você ainda tem uma fé, você ainda acredita que as coisas vão mudar, você ainda crê que Deus pode fazer o impossível. Então, esse é o seu pouquinho azeite e a sua pouca farinha. E o que Deus está pedindo para você nessa noite é: me dê isso. Não desanime, não profetize a morte, não profetize o fim, profetize o começo com o pouco que você tem. Bonita isso. Isso é uma palavra de esperança para o nosso coração. Muita gente hoje está enxergando o pouco que sobrou como uma derrota, quando o azeite dessa mulher e a farinha dessa mulher me ensina que o pouco que me sobrou pode ser a oportunidade de uma nova conquista. Você entende isso? Muitos contabilizam aquilo dizendo assim: só isso? Que coisa, hein? Só me restou isso. Ou outros podem dizer: eu só tenho isso e olha, vou usar o que eu tenho. Só tenho isso, mas eu tenho pouco. Entende? Como está o seu coração? Não murmure, não reclame, não entre numa rebeldia contra Deus pelas coisas que talvez você não conseguiu ou que você perdeu, mas coloque diante dele o pouco azeite e a pouca farinha que você tem. É desse azeite que sobrou, é dessa farinha que sobrou,
que Deus quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Uma outra lição que eu aprendo com essa mulher é que ela tinha diante dela duas alternativas, a alternativa da morte e a alternativa da vida. Quando ela diz assim, eu tinha esse pouquinho de farinha para eu comer e o meu filho e depois morrermos, no versículo 12, essa era a perspectiva da morte, a gente come e morre. Mas a perspectiva da vida foi quando ela disse, eu te dou o que eu tenho, porque eu sei que alguma coisa vai acontecer. Ela não comeu, ela não disse para o profeta, vai embora, profeta, some daqui, ô seu esfomeado, olha a minha situação, olha meu filho. Não, ela disse, come com a gente. Ela foi generosa. E uma das coisas que eu tenho aprendido, querido, é que a generosidade gera um efeito bumerangue. Já viu um bumerangue? Sabe o que é um bumerangue? Aquele negócio que você joga, e se souber jogar certinho, o que acontece com o bumerangue? Ele vai embora? O que ele faz? Ele dá uma volta, mas depois ele vem para quem? Para quem o lançou. É assim que é a generosidade. Quando você a lança, você recebe de volta. E a Bíblia diz isso em outra palavra, dê e Deus te devolverá. Boa medida, redobrada, sacudida, transbordante. Essa mulher enxergou a vida diante da morte. E isso é fé. Uma outra lição de fé. E para encerrar, a história dessa mulher me mostra uma outra lição difícil. Que antes das coisas melhorarem, elas pioram e muito. Elas não só pioram, elas pioram e muito. Prestou atenção na história? Aconteceram duas coisas, né? A primeira é que não tinha farinha e não tinha azeite. Tinha só um pouquinho, ela comeu e tinha. Mas depois o que aconteceu? Vocês lembram ou não? O filho dela, o único filho, morre. Ela podia ter dito, puxa vida, e agora, meu Deus, e tudo mais. E claro, com certeza ela ficou naquela situação. Mas Deus não desampara aqueles que nele esperam. Deus trabalha, diz as Sagradas Escrituras, por aqueles que nele esperam. E ali estava o profeta, quando ele viu a desgraça daquela mulher, quando ele viu aquele sofrimento, Deus interviu e trouxe um grande milagre na vida da sua família. O seu filho foi ressuscitado, houve um grande milagre. Diante da crise, ela não teve só um milagre. Diante da crise, ela teve 2 milagres. Então, ela tinha uma crise, um problema e 2 milagres. Olha que coisa linda. É isso que Deus faz quando a gente se posiciona em fé. Quando nós nos colocamos diante dele em fé, Deus multiplica os milagres no nosso coração, na nossa vida, na nossa história, diante das crises. Essa tem sido a minha oração. Eu termino 2016 com algumas crises, com algumas dificuldades. Mas eu tenho colocado diante de Deus que para cada dificuldade eu creio que Ele tem um milagre para revelar. Ele tem o poder dEle para revelar. Ele tem a glória dEle para revelar. Assim como Jesus disse que a glória do Pai seria revelada nele, eu creio em Jesus. E eu creio que a glória do Pai também será revelada na minha vida e na minha casa. Por isso não desanime. Não termine esse ano, oh meu Deus, que dureza, ai que coisa, ai, não. Termine esse ano dizendo, Senhor, perdi muitas coisas não aconteceram do jeito que eu esperava, mas sobrou isso, Senhor. E isso que sobrou, eu coloco diante de Ti. E se ainda as coisas piorarem, não desanime, porque se você confiar em Deus e descansar no nosso Deus, que é soberano, Ele tem milagres transbordantes para fazer na sua vida. Amém? Acho que essa é uma palavra boa para a gente encerrar as nossas quartas da vitória. Uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de ousadia, que é o que nós precisamos para nós levarmos a nossa vida adiante. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus seja transbordante sobre a sua farinha e sobre o seu azeite. Deus te abençoe em nome de Jesus.